Bom dia! Hoje vamos falar sobre a vontade que a gente tem de mudar e como é difícil a gente conseguir as nossas mudanças e o que a gente pode ter consciência para facilitar isso. Bom dia, Kiko, tudo bem? Bom dia, Deia. Eu sou Esperança Macarena, falando de espiritualidade aqui no Instagram, de segunda a sexta. Bom dia, Adriele, tudo jóia? E aí, gente, depois eu vou mandar um vídeo para vocês lá do Rossandro. Muito interessante. E ele começa o estudo falando de uma questão do Livro dos Espíritos, que pergunta assim, né? O Livro dos Espíritos, para quem não sabe, é uma série de perguntas que Kardec fez e recebeu as respostas, né, para orientar a gente como agir. Então, Kardec pergunta no livro assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Né? Que é tipo assim, como é que a gente faz para vencer as nossas más inclinações? E os espíritos respondem sim, e frequentemente fazendo esforço insignificante. Aí a gente fica pensando, né? Pra gente é tão difícil mudar, a gente tem essa coisa assim, Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E os espíritos falam pra gente que com um esforço insignificante, a gente poderia fazer as mudanças e assim continuar a nossa evolução, né? E aí, o estudo que o Rossandro fez, ele começa falando que a vontade, a nossa vontade da mudança seria como um gabinete central, né? A nossa vontade estaria sendo um desejo que a gente tem, essa vontade em nós começa muito pequenininha. E o que tem que acontecer para que a nossa vontade se torne verdadeiramente uma ação para que a gente consiga fazer a mudança em nós que a gente tem tanto quer? O primeiro passo seria o desejo, né? Que é, a gente tem essa coisa assim, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, eu queria tanto emagrecer não sei quantos quilos. Então, a gente tem que desejar, né? Com coisas concretas para começar a nossa mudança, né? Só que, se a gente deseja, só desejar não basta. Depois do desejo, a gente tem que buscar a nossa inteligência, que seria isso, as habilidades que a gente vai ter que ter, cognitivas, para atingir esse desejo. Bom dia, Thaís, tudo bem? Então, se a gente tem vontade de fazer alguma coisa, eu quero tanto trabalhar, eu tenho desejo, vontade de trabalhar com cura, né? Meu desejo é conseguir ajudar as pessoas. Então, quais são as habilidades que a gente vai ter que se desenvolver para chegar nisso? Então, vou fazer um curso de medicina, ou eu vou partir para uma coisa homeopática, ou eu vou aprender o reiki. Quais são as habilidades que eu vou ter que conquistar? Como é que eu vou me tornar inteligente o suficiente para atingir esse desejo e concretizar essa vontade? E aí, o outro componente seria a imaginação. Porque, de qualquer forma, ao longo do nosso processo de mudança, muitas vezes as coisas vão dar errado e a gente vai ter momentos que a gente fala, mas será mesmo que eu vou trabalhar com cura? Será mesmo que isso é para mim? E aí a gente pode usar as artes, a literatura, a música, dar uma distraída da nossa preocupação, porque a parte da imaginação e da criatividade também é muito importante para a gente se manter no caminho, né? O Rossandro, nesse vídeo, ele fala uma coisa muito engraçada, que ele fala assim, que o grande problema que impede a gente de mudar, né? O que a nossa vontade não é inteligente, quando a gente fala assim, tá, então eu decidi que agora eu vou estudar. Amanhã eu vou acordar às 8 horas da manhã, vou tomar banho, vou sentar na mesa do escritório e vou ficar estudando até meio-dia, depois eu vou levantar, depois eu vou comer, depois eu vou voltar para a mesa do escritório e vou ficar estudando até 8 horas da noite. A gente coloca os projetos
como grandes demais. Ele brinca que é querer comer um elefante inteiro, né? Que é todo o processo de coach fala muito sobre isso, né? Não coloca uma meta absurda, não, tipo assim, eu quero correr a maratona. Não, começa assim, eu quero correr 5 quilômetros daqui a 6 meses. 5 quilômetros daqui a 6 meses é uma coisa muito mais possível da gente conquistar do que correr a maratona no fim do ano. Quando a gente coloca uma vontade exagerada em alguma coisa, na verdade a gente vai se frustrar. E o processo correto é, você faz metas de 3 meses, de 6 meses, e à medida que você consegue cumprir, você vai cada vez mais confiando em você, dizendo, então eu sou capaz, então eu vou conseguir. E aí você vai conquistando essa vontade que no início ela é muito incipiente, ela vai ficando parruda, porque a gente vai fazendo, vai conseguindo, e vai criando memórias, que seria esse último item, que seria o componente para a gente conseguir atingir a mudança da vontade. À medida que a gente vai construindo as pequenas vitórias, a gente vai criando memórias de que a gente é capaz. Exatamente. Pequenos hábitos geram grandes atitudes. Então, Thaís, tipo assim, eu não sou uma pessoa de beber água, por exemplo. No caso eu até sou. Mas assim, vamos supor que eu nunca bebo água. Aí eu digo assim, amanhã eu vou beber 5 litros d'água. Cara, se você não é de beber água e você passa o dia todo, no final do dia tomou um copo d'água, você começa já com uma meta assim absurda, enorme, de gigante, a chance de você fracassar é muito grande e isso vai criar uma memória ruim na gente, de que a gente não consegue. Mais uma vez eu falei que ia fazer uma coisa e não fiz. Então, o que a gente tem que fazer? Vou encher uma garrafa de 1,5 litro e vou ver se eu consigo tomar amanhã. E vou. Quando chegar no fim do dia e você tiver tomado aquele 1,5 litro, você vai se sentir confiante. Passa uma semana tomando 1,5 litro, aí depois aumenta para 1,8 litro. Fazer as coisas como pequenos hábitos, que aí a gente vai pegando confiança na gente mesmo, que a gente é capaz. E aí, o que é uma coisa que se fala muito na medicina oriental e o pessoal do Oriente, que às vezes eu acho eles mais sabidos do que a gente em muitas coisas, eles falam que a gente precisa exercitar a nossa vontade por 21 dias. E aí eu queria fazer um desafio para vocês aqui, da gente escolher alguma coisa que a gente tá precisando começar e fazer 21 dias consecutivos. Eu, por exemplo, vou dizer para vocês o que eu já escolhi, que eu já tô há 2 dias fazendo, que é meditar de manhã. Aí aquele aplicativo que a Carlinha ensinou pra gente aqui, que é um aplicativo super bonitinho, ele vai contabilizando. Aí ele fala, você meditou 1 dia, meditou 2 dias consecutivos, e ele vai controlando pra gente. Por quê? Dizem que quando a gente faz um processo de repetição contínua por 21 dias, a gente cria uma memória e aquilo passa a fazer parte da nossa rotina. Aí eu queria que vocês dissessem o que vocês estão precisando mudar, o que vocês estão precisando investir na vontade de vocês, uma vontade que vocês têm de fazer uma mudança e que a gente se comprometesse juntos a criar um hábito novo de 21 dias. O que vocês acham sobre isso? Tá todo mundo muito quieto, ninguém tá falando comigo. O que vocês acham sobre isso? Vamos fazer um compromisso de 21 dias? Uma das coisas que o Rossandro fala também, que é do livro da Joana de Ângeles, que a inércia destrói, né? Que se a gente vem com potencial para fazer as coisas, se a gente sabe que existe a lei do trabalho, que é uma lei que diz que todos nós temos que trabalhar para cuidar da nossa evolução, e a gente fica ocioso, significa dizer o quê? Que a gente não está evoluindo e a gente não está usando aqueles recursos que Deus nos deu, e tudo que a gente não usa, ele fica parado e acaba estragando. Ó, que coisa feia, né? Então Deus nos deu os talentos e a gente não usa. Parar de comer doce é difícil, Thaís? Eu queria também, nunca consegui ficar 21 dias. Acho que depois de 21 dias meditando seguido, eu vou tentar fazer os 21 dias sem comer doce.
Acho complicado. Mas boa, hein? Vamos olhar, o dia de hoje é dia 15. Vamos ver lá 21 dias até quando vai, pra gente parar de comer doce, né? Então, que a gente faça uma mudança repetitiva na nossa vida, através de uma pequena ação, de alguma coisa que a gente precisa evoluir, para que a gente faça essa ação durante 21 dias, para que a gente comece a driblar a nossa vontade, para que a gente comece a ter força para fazer a mudança que a gente precisa fazer e criar uma memória de que a gente consegue. E aí fica tudo mais fácil. E aí, voltando ao que eu estava falando, a gente não pode ter desperdício na lei de Deus. Então, se a gente tem os talentos e se a gente veio aqui nessa encarnação para nossa evolução, toda vez que a gente fica procrastinando, que a gente não faz o que tinha que fazer e que a gente fica nesse ciclo de, eu vou assistir mais uma série do Netflix porque tô com preguiça de fazer o que eu tinha que fazer, a gente está parando a nossa evolução e isso é um desperdício, né? E tudo aquilo que fica parado, tudo aquilo que fica sem uso, acaba ficando sem vida, né? Tipo, como a gente sempre fala aqui, água parada apodrece. Então é isso, quando a gente não usa os nossos recursos, a gente tem um armário cheio de tênis e não usa os tênis para caminhar, quando a gente vai colocar o tênis, o que aconteceu? Tá todo estragado, né? O que acontece quando você não usa um maiô muito tempo? Comprei um maiô lindo, não tô usando. O dia que você vai usar, as borrachas do maiô estão todas estragadas e você não consegue, né? Assim é com a gente também, com as nossas vontades e com os nossos talentos desperdiçados, né? A gente não tá usando corretamente as habilidades que Deus nos deu, sendo que a gente deveria estar caminhando para a nossa evolução. Porque lembrando o começo do nosso Pílulas de hoje, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforço insignificante. Então, a gente pode fazer a mudança, a gente pode conseguir fazer a nossa vontade agir em cima da nossa preguiça e da nossa procrastinação. E os espíritos superiores dizem que seria um esforço insignificante. Vão ficar com essa mensagem aí, pensando o tanto de coisa que a gente está adiando de mudar e não muda, para que a gente possa, nos próximos 21 dias, fazer uma mudança significativa na nossa vida. Depois vocês me mandem pelo WhatsApp ou pelo message do Instagram, me contando aí que mudanças vocês fizeram. Beleza? Então, um beijo grande, fiquem com Deus, uma quarta-feira maravilhosa e nos vemos amanhã, 9 horas. Beijo!